Olá para você de casa, estamos iniciando mais um programa Amor Diário e hoje com o Rafael e a Rosiane, que vão falar um pouquinho da vida deles, dar umas ferramentas para o pessoal de casa, né, amor? Isso mesmo, fica ligadinho que o programa hoje está cheio de dicas sobre casamento, relacionamento, sobre gravidez, sobre filhos. É um programa um pouquinho diferente, então fica ligadinho conosco que nós voltamos já já. Solta aí. Pronto, pessoal, voltamos, estamos aqui com eles. Bem-vindo, Rafael, Rosiane. Obrigada. Conta pra nós um pouquinho da história, né, de vocês, como é que vocês se conheceram, como é que é a história. Vocês estão quanto tempo juntos? Em setembro agora faz 11 anos que nós estamos juntos e de casados 7 anos. E aí nós nos conhecemos aqui na embaixada mesmo, na igreja, no ambiente do Arena. Então vocês ficaram 4 anos. 4 anos, o Rafael te enrolando. Não, não deu isso tudo não, mesmo. Não, porque a gente começou, quando a gente se conheceu, ele tinha 18 e eu 19, então nós éramos muito novos, E quando nós começamos a namorar, eu tinha recém completado 20 e ele 19. E a gente estava no meio da faculdade, aí a gente, né... fechar essa etapa. Exatamente. Então a gente começou um namoro, já firmados no casamento, mas a gente deu uma estruturada, assim, né? A gente preferiu dar uma planejada financeiramente mesmo, assim. E como vocês se conheceram aqui na igreja? Então, nós éramos de equipes diferentes, sentávamos no extremo oposto da igreja, mas nós tínhamos uma amiga em comum. E aí ela nos apresentou. Só que como a gente sentava muito longe um do outro, a gente não se via muito. E aí nós estudávamos na mesma faculdade, né? Agora é interessante porque a gente tinha muitos amigos em comuns antes de nos convertermos, né? Mas nós nunca tínhamos nos encontrado antes. A gente se encontrou de fato no Arena, aqui na sede. E foi muito, assim, a gente demorou para começar porque nós levamos, nossos líderes na época pediram assim, não, vocês vamos amadurecer essa ideia do namoro, então vou colocar um período de oração para vocês dois, né? Mas isso mais pra frente, né? Porque até chegar lá... E aí a gente não se encontrava muito na igreja, assim. E aí nós éramos da mesma faculdade, só que eu estudava no período da manhã e ele à noite. E aí... voltando da faculdade no ônibus, ele entra no ônibus. Porque naquele período eu precisei pegar uma matéria para complementar a minha grade para a faculdade. Né? Aí a gente se esbarrou no ônibus, aí a gente sentou junto assim, começamos a conversar, e aí minha parada chegou, eu tive que descer. Aí no outro dia, em sala de aula, o professor pediu para eu ir tirar uma xerox, eu fui, quando eu entrei ele estava saindo, aí a gente deu aquele tranco de novo. A gente começou a se encontrar várias vezes aí na a gente faculdade. Começou com a gracinha, né? Ah, tá me perseguindo, você tá me seguindo, né? Começamos a nos encontrar mais na igreja, nas orações, né? E quem deu o ultimato pro namoro? Eu fui atrás. Claro, né? Você foi cabra-macho, porque eu fiquei preocupado na época porque eu achei que ela estava começando a me ver já muito como amigo só, né? E eu tava querendo investir, né? Esses nossos amigos em comuns, ele mesmo conversou, falou assim, Rafael, se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás. Né? Então, assim, antes que ela ache que você é só um amigo, é bom você... Deixar claro, né? E aí eu conversei... mulher logo. Exatamente. E aí a gente, né, sentamos na época com os nossos líderes e a gente expôs, né, a nossa vontade de namorar. E aí foi colocado esse período de oração, né, pra gente de fato iniciar. E vocês casaram quanto tempo depois? 4 anos? Nós namoramos 2 anos e ficamos 1 ano noivos. Exatamente. E aí nos casamos. Aí casaram, 3 anos. Casaram, e quando vocês se casaram, já casaram com tudo perfeito? Já tinha casa, carro, apartamento, tava todo o dinheiro do mundo? Casamento do sonho, como é que foi? Então, a gente se planejou nesse sentido porque quando a gente noivou, a nossa renda era bem baixa, né? E aí por isso que a gente planejou. Então a gente vai
formar primeiro, já que as nossas mães nos ajudavam, né, com a faculdade, porque se a gente se casasse, a gente ia tomar para si essa responsabilidade, ia ser mais uma finança para a gente assumir, né? E aí, então, a gente, graças a Deus, essa questão da mobília da casa, a gente recebeu muita oferta, muitas pessoas foram levantadas, assim, para nos ajudar. A gente tinha decidido a noivar também e a gente ainda éramos estagiários na época, né? E a gente estava juntando dinheiro para comprar a aliança de noivado. Nossa. E eu me lembro que a gente eu estava participando, que ela estava na hora do estágio dela, mas eu estava participando de umas celebrações onde o Maio estava pregando. E o Maio tirou uma oferta especial naquele dia. Eu me lembro que a gente tinha esse dinheiro guardado para a aliança. E eu, sem nem falar com ela, falei assim: essa é a minha hora de fazer uma oferta diferente, né? Nunca tinha feito algo. Aliança que eu quero comprar. E eu fiz aquela oferta, depois eu contei para ela quando eu saí do culto. E ela falou assim para mim: nossa, amém, né? Já que você fez, vai dar certo então. E um dos propósitos do nosso noivado e casamento já era, como ela falou, para a gente estar formado, né? E eu lembro que antes, faltando mais ou menos 4 meses para minha formatura, né? Eu sou formado em Direito. A minha pretensão era advogar desde quando eu iniciei a faculdade. E eu passei, naquela época ainda não era possível, mas eu passei no exame da ordem antes da colação de grau, por força de uma liminar, né? Então eu só não pude advogar por conta do meu diploma, que ainda não tinha saído, mas eu já tinha passado na ordem antes mesmo de me colar grau, né? E eu creio que isso foi também um dos frutos dessa semente na época que a gente tinha feito, né? Porque quando nós noivamos, né, eu já estava advogando. Me fala uma coisa, como é que foi, o que foi o pós-casamento, como é que foi isso? E aí? Então, aí, quando a gente casou, passou uns meses e eu fui demitida do trabalho. Nossa, pai do céu. Pouco tempo. Pouco tempo, assim, uns 3 meses de casados eu fui demitida. E aí a gente ficou, então, o período da minha... seguro-desemprego. Do seguro-desemprego e só com a renda dele, assim. Então, era o meu seguro-desemprego e a renda dele e a gente ali fazendo malabarismos para dar conta de tudo, né? E aí passou um tempo, eu arranjei um outro emprego, um pouco antes desse meu seguro terminar, e aí a gente deu mais uma respirada, mas já foi um baque inicial, né? E nesse momento, como ficou o casamento de vocês, né? Abalou? Como é que é? Financeiramente? Entraram em crise? A gente, antes do casamento, eu acho que um dos problemas, assim, era finanças, né? Porque a gente tinha um perfil muito diferenciado. Eu sempre fui muito gastador, né, gastava mais do que recebia, e ela era segurava. Nossa. E é uma das coisas que ela falou antes do nosso casamento, você tem que melhorar durante o nosso curso de noivos, né? Que foi essencial, assim, eu falo para ele que todas as crises que a gente podia levar para o casamento em relação a finanças, nós resolvemos no curso de noivos, assim, porque na época eu falei, pastor, eu preciso... Importantíssimo. Foi crucial, essencial. Foi crucial. Eu lembro de chegar na minha pastora e falar, eu preciso de um intensivão, assim, porque eu quero resolver minhas crises com o Rafael agora. Eu não quero entrar num casamento já prevendo que eu vou ter crise com isso, com isso e com isso. E a finança era o que mais me pegava, porque nós viemos de famílias com perfis completamente diferentes. A minha família de servidores públicos, estáveis, né, poupadores, minha amiga de todos empreendedores. Então, que arrisca e que vai, que tem coragem. Então, a gente lidava assim. Então, eu era muito poupadora e ele muito gastador. E eu lembro que eu cheguei a dar um ultimato nele. Eu falei, olha, se você não mudar o seu jeito de lidar com as finanças, eu não vou casar com você. Engraçado porque isso foi mudado durante o curso, né? Tanto é porque eu acho que a prova da mudança foi nessa demissão da Rose logo depois do nosso casamento, né? A gente voltou da lua de mel. Teve que aprender. Eu tive. Eu falei, fica tranquila, a gente se vira. Eu trabalho mais se for necessário. Eu abri meu escritório 1 ano depois do nosso casamento, né? E graças a Deus nunca nos faltou, né? Vivemos na corda bamba, mas... Aquilo que ela deixou de receber nas nossas finanças, aparecia alguma ação, saía alguma coisa que cobria todo mês, era exatamente daquele jeito. Mas vivendo também assim, fé, né? Em fé. Em fé. E isso não abalou você, principalmente por ser mulher? Muito. Eu fiquei muito abalada exatamente... Porque a mulher, realmente, ela se abala muito nessa questão. Completamente. Mas o Rafael... Todo mundo se abala, né? Não tem jeito.
Mas o Rafael, ele tem essa coisa de querer me proteger, assim, de não expor, de me guardar, porque ele sabe exatamente como eu sou, né? Então, numa situação dessa, eu estaria, assim, completamente sem chão, exatamente pela estrutura que eu vim, né, familiar. Então, eu me vi desempregada, o Rafael ali, mas ele sempre foi muito cauteloso, ele sempre quis me guardar, né? Então, ele essa época, quando aconteceu isso, eu peguei mais matérias, porque eu também, além de advogar, era professor de faculdade, e falei, não, eu vou aumentar a carga, e eu não gostava muito de dar aula, assim, né? E eu chegava exausto, porque eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade dar aula, de 7 às 10h30, voltava do Gama, e minha rotina era assim, Águas Claras, Asa Sul, da Asa Sul, Gama, Águas Claras. Então, para quem tem uma noção de distâncias, eu percorria quase mais de 100 km por dia. Era e me fala uma coisa, qual foi a crise principal no casamento de vocês? No início do casamento, teve alguma crise no início, alguma no meio? O que foi a crise principal que vocês tiveram aí? Que vocês pensaram, você pode ter pensado em separar, porque é normal acontecer, não é numa briga, falar, não quero mais, mas é mais pensamento e às vezes fala da boca para fora, mas não quer nada disso. Mas o que aconteceu? Me fala. Assim, a nossa crise não chega a ser uma crise de pensar em separar nessa época das finanças, não. Mas, assim, foi muito difícil, porque ela via que eu chegava exausto, cansado, e às vezes eu chegava, ela estava meio desanimada, né, ela meio brocochô, você via que não estava naquela, ainda chegava, não, vamos comer alguma coisa, a gente tentava fazer um jantar, mas via que não estava aquele clima tão bom. Mas eu nunca cheguei a brigar e cobrar dela, assim, não, você tem que, vai procurar emprego, vai sair, vai... Até porque eu procurava. Eu vi ela procurando. As portas não se abriam, né? Eu falava para ela, olha, se você quer, se você acha que não dá para trabalhar na sua área, tentar um concurso, ou então... E aí foi até engraçado porque ela gostava de assistir vídeos, né, na internet, e eu falava assim, você é jornalista, você tem tanta capacidade para fazer coisas boas, assim, do mesmo jeito, por que você não investe nisso? Ela não acreditava que podia investir nessa carreira também, né? Enfim, mas assim, as nossas brigas foram mais assim, não diria brigas, né, essas nossas crises foi mais do desânimo, por não ver as coisas mudando tanto, apesar da gente estar vivendo do pouquinho que chegava todo mês. E para você, Rosiane, como é que foi? Eu ficava muito, porque eu procurava, né? Mas qual foi para você a crise? Foi essa mesma ou foi alguma outra que você teve aí? Não, para mim a minha crise foi mais recente, assim. No ano de 2013 eu decidi estudar para concurso, eu fui aprovada e eu achei que eu seria nomeada. Eu tinha saído do meu emprego que eu estava, a gente conversou, falei, eu vou sair do meu emprego e eu vou estudar para concurso e eu quero passar. Então eu passei no concurso e eu achei que eu seria nomeada muito rapidamente. E isso demorou 4 anos, eu fui nomeada esse ano. Nossa, pai do céu! Então, a gente sempre na expectativa de sair a minha nomeação e não saía. E essa angústia, a sociedade. Ainda, exatamente. Refazer concurso. Exatamente. E perder E detalhe, quando ela passou, na verdade, ela tinha sido eliminada, né? Ela passou, mas ficou faltando alguns décimos. Eu falei assim, não, recorre desse negócio. E aí ela recorreu e ficou assim, sabe? Foi uma luta já para ela conseguir incluir, para ela entrar na lista de SPED, né? De cadastro reserva. E assim, foi uma luta para chegar a isso mesmo. E aí, no início de 2014, como eu havia passado e a gente estava nessa esperança de eu ser nomeada, a gente falou, então vamos aumentar a família, né? Vamos ter nossa filha. E aí eu engravidei. E aí, eu me vi assim, eu não vou voltar para o mercado com uma bebê. Então a gente precisa dar bolar estratégias aqui, né? Então foi um período que para mim foi muito difícil, porque eu nunca me vi como dona de casa, como ficar em casa para cuidar de filho. Não foi esse o exemplo que eu tive em casa, né? Então, para mim, esse foi o que pegou. O momento que mais ficou difícil. De uma crise pessoal minha que chegou a interferir, né? Sim, com certeza. No ambiente. Mas essa interferência, fala para nós depois aqui do intervalo, como é que foi essa interferência? Eu quero saber o que aconteceu aí, tá bom? Gente, tá no intervalo, a gente já volta rapidinho. Voltamos aqui e
A Rosiane estava falando, né, que... Então, para nós, que interferiu no casamento, a sua crise lá do concurso, interferiu em quê? Ser dona de casa. Não, mas interferiu, ela falou que interferiu também no casamento. Então, Sim, a crise de ser dona de casa, de não ter sido nomeada, teve a filha, ela se viu na condição de ser dona de casa, que interferiu no pessoal e no casamento dela. Isso. Então, Você quis matar seu marido em casa. Eu me vi nessa situação, que era uma situação que eu nunca planejei. Então, quando eu decidi ter filho, quando eu me imagino com a minha filha assim, minha mãe é isso, meu pai é aquilo. E eu não imaginava ela falando, minha mãe é dona de casa. Mulher planeja as coisas. E ser dona de casa dá um trabalho enorme. Não sabe lidar com um trem quando Acho que ser dona de casa é mais trabalhoso do que trabalhar fora. Não, mas é um negócio de... Quando muda o rumo, a mulher acha que ela tem um treco. Se as coisas dão errado no dia, que ela marcou tudo pra fazer no dia, deu errado alguma coisa, a mulher dá um treco. Exatamente. E pra você, então, foi uma... Então eu fiquei muito desestabilizada emocionalmente, porque não era aquilo que eu tinha planejado. A pergunta é, você descontou um pouquinho nele? Certamente, né? Descontava sim, bispo. A Rose nunca foi de gritar, de ser histérica, mas ela sempre foi de se fechar. Mas e o mau humor? O mau humor, exatamente. Ficar mal... Rafael é assim? Completamente. Não, ela ficava de mau humor, mas assim, um fechado, aquele mau humor fechado de que não quer falar, não quer se relacionar. E eu não sei se isso é mal do homem, mas eu também, isso não me atingia tanto. Eu só falava, tá bom, então dava meus lados e ficava, mas isso não me atingia tanto, não me feria tanto. Tem mulher que é assim, se fecha, mas quer que o marido pergunte o que foi. Eu perguntava, mas obviamente assim, no caso dela eu sabia que ela estava nessa angústia, né? Por não conseguir me ajudar de alguma maneira e achar que a nossa filha iria ter essa imagem dela, de que ela não era que ela não poderia representar. Você estava grávida só? Não, eu já tinha nascido a nossa primeira filha. Nossa, e ela passava o dia inteiro, e muitas vezes, inclusive eu durante o trabalho, eu lembro que ela mandava mensagem, eu tô cansada, né? Assim, que ela tava o dia inteiro em casa, né, cuidando da nossa filha, é natural, e eu pensava, não, eu sei, né, e chegava em casa, eu sempre brincava com ela, peraí que eu vou vestir agora a blusa a capa de pai, e era bola pra frente, tentando animar ela também, mas assim, eu via que ela tava cansada, né, de toda aquela rotina. Na verdade, você foi um homem que teve muita sabedoria para lidar com a situação. Qualquer outro homem, meu irmão, não faria o que você fez não, viu? Vou te dar a real. O homem não sabe lidar com a mulher do mau humor, a mulher que está vivendo uma crise, que ela fica em casa, que ela fica ligando, que ela está cansada, que ela está no limite dela. E a mulher que ela fica muito ansiosa por estar ociosa. Ela fica muito tensa e ela começa a falar. E como você teve uma boa estrutura, você soube lidar bem com isso. Qualquer outro homem já tinha espanado com ela. Entendeu? E fica uma boa dica pro pessoal de casa. Paciência, gente. Entendeu? Não tem jeito. Tem que ter paciência. Quer ter um casamento bom, você tem que ter paciência, não tem jeito. Nossos pais são divorciados, né? E uma das coisas que eu sempre pensava durante essa fase, né, era assim, eu escolhi a minha esposa, né? Eu escolhi formar uma família, eu escolhi ser diferente, eu quero fazer realmente diferença. Isso não é da boca para fora. Eu vi aquele momento, eu pensava na minha família, eu não vou abrir mão dela, não vou, né? Porque eu tô cansado realmente. Fisicamente era difícil, mas é uma fase. Mas quando você chegava em casa, ela tinha dia que ela chegava em casa, ela tinha que descarregar a ansiedade dela. Sim, ela se trancava, ficava fazendo as coisas dela e eu ficava sozinho cuidando da nossa filha, né? Ficava lá brincando, sentava. Mas hora que ela te procurava para dar uma descarregada? Sempre. Muito choro. Ele é muito tranquilo. Ele é muito tranquilo. E aí, em meio a esse turbilhão, quando eu decidi engravidar, e aí o Rafael me incentivou nessa questão de eu compartilhar, de eu não ficar ociosa em casa, né? Então foi aí que eu criei o canal no YouTube. A paciência do cara te deu uma ideia que já deu certo. Acabou que sua hispana, vou te contar. Aí você começou a compartilhar sobre a minha gestação. Então eu ligava, na verdade eu gravava com o celular, eu colocava o celular lá e começava a falar das minhas emoções na gravidez, do que eu esperava, compartilhava os meus sintomas da gravidez. E as pessoas começaram a se interessar e a me seguir, a se inscrever no canal, e o canal foi crescendo. E o canal é grande, né? O senhor me falou, eu não conhecia.
Qual é o canal? O pessoal de casa dois. sabia? Éramos dois, exatamente com esse intuito de que nós éramos dois, mas estávamos nos tornando 3 e agora 4, né? E aí você começou e isso te tirou um pouco da ociosidade, completamente, né? Porque como o Rafael falou, eu sou jornalista, então eu amo me comunicar. Então eu uni o útil ao agradável, assim. Então as pessoas começaram... Virou um trabalho. Virou um trabalho. Porque aí foi crescendo, as marcas começaram a nos procurar para divulgar seus produtos no nosso canal. Então se tornou um trabalho. E aí foi quando, assim, eu comecei a me enxergar de uma maneira melhor, porque eu não estava mais ociosa e mesmo que pouco eu estava conseguindo contribuir financeiramente. Não, e isso dá retorno financeiro. Sim. Naquela época eu já falava para ela, falava assim, isso é um trabalho. Né? Por que você não faz? Você assiste, você conhece as técnicas, sabe tudo. A questão de tempo você vai adaptar. E aí ela ainda falava assim, mas você vai me ajudar? Eu falei assim, falava, amor, eu tô te dando a ideia, não é a minha carreira, não é a minha área, eu vou te ajudar. E eu lembro que nos primeiros vídeos do canal eu ainda sentava, editava, sabe, com toda a paciência, mas falava assim, olha, eu não sei fazer isso aqui, mas eu vou fazer do jeito que eu sei, tudo bem? Tudo bem. E aí, aos poucos, ela mesma foi aprendendo e hoje ela edita sozinha os vídeos e faz muito melhor do que eu. Éramos dois. Aí você, até hoje, você tá em todo vapor o vídeo. Fui nomeada no concurso, mas continuo com o canal no YouTube. E agora vai ser Éramos 3. Entendeu? Que agora vai vir mais um. Vai vir mais um. Mas isso é algo que é um momento, né? Hoje a sociedade ela tá vivendo, as pessoas gostam disso, né? Sim. A mídia social hoje é muito forte, principalmente que é algo para mulher, gravidez, filho, maternidade. E elas não sabem o que está passando, o que está vivendo, o que está acontecendo, aí vão lá, descobrem tudo. Porque você foi estudar também sobre tudo e o que está acontecendo. Quando você estava estudando, ele deu retorno financeiro? Dá ainda, né? Dá retorno financeiro. Isso ajudou vocês, né? Sim. Acabou sendo uma outra fonte de renda. E aí isso assim, mexeu diretamente com a minha autoestima, porque eu comecei nossa, eu tô sendo útil na dinâmica de casa. Aí você parou de procurar ele pra chorar e começou a procurar pra poder editar vídeo, fazer as coisas, me ajudar. O canal foi um negócio interessante porque ela, além de, nesse início, eu dava esse apoio realmente na edição, não faço mais porque ela faz realmente bem. Mas assim, uma coisa que chamou, acho que a atenção, é porque o canal ele mostra de fato a nossa realidade no dia a dia. Não tem nada que a gente programa para ficar gravando. Então aquilo de fato somos nós, né? O dia a dia e principalmente uma das coisas que chamou a atenção, e eu falo isso não por modéstia, mas foi a minha participação de fato como pai que eu sempre quis ser. Então assim, muita gente comenta nos vídeos, né, falando assim, nossa, Rafael parece um pai presente, e não é porque eu faço para filmar, é porque realmente eu sou assim no dia a dia da minha casa. Né? Paciente. Paciente, pacificador. Porque muitos homens, eles não são presentes no dia a dia, como dar comida, trocar fralda. Mas o treinamento dela foi interessante. Ela estava na crise, ia pro quarto, se fechava e deixava o neném com ele. Aí aconteceu, ele já queria, ele como é que se fala, motivou mais ainda esse cuidado, essa atenção, e a coisa ficou cada vez melhor. Não, e os primeiros contratos foram surgindo e eu falava, tá vendo? O negócio dá certo, ó. Os patrocinadores começaram a surgir. Um contrato que eu ganho no mês. Exatamente. Você vai fazer um vídeo e vai receber o que eu ganho no mês, exatamente. Tá vendo? Hoje, quais são as crises que vocês têm hoje? Bem, as nossas crises hoje, muitas vezes, giram numa forma diferente, eu acho. Porque como hoje nós temos a Rafaela, né, a nossa filha, tudo é novidade, né? O casamento pra gente foi uma novidade porque a gente não tinha um modelo na nossa casa. Então a gente foi fazendo de acordo com o que a gente sempre viu na igreja, né? Os nossos referenciais foi sempre a igreja, né? E como pai também, porque eu não tive um grande referencial assim de como que eu vou fazer com a minha filha agora. Então assim, muitas vezes essas são as crises, às vezes, nossa, como é que eu vou ensinar a minha filha a fazer tal coisa? E aí a gente fica meio, né, debatendo, a gente não briga, mas a gente fala, nossa, tá difícil essa fase da Rafaela. Nossa, o que a gente vai fazer assim? E o mais engraçado é que depois que a Rafaela nasceu, nós passamos a investir ainda mais no nosso casamento. Exatamente porque nós não tivemos um modelo de família, mãe, pai, filho. Nós não tivemos referenciais paternos, nem eu nem ele.
Então, a gente não abria mão do nosso Dia da Esposa, mesmo com a nossa filha pequena, né? As avós sempre nos ajudavam, cuidavam. Então, a gente comemorou 10 anos de relacionamento ano passado, deixamos a nossa filha 10 dias, fomos viajar, só nós dois. Então, porque eu também previ, eu falei, olha, a chegada de um filho mexe na estrutura de um casamento. Então, a gente vai cansar, vai, né? A rotina, assim. Vamos priorizar o nosso casamento. Então, assim, e vai vir outro, né? Agora vem de novo. Exatamente. Tem que guardar, assim, não guarda. Acho que a rotina, de fato, de ser pai, muitas vezes, foi isso que às vezes gera, né? Até hoje, às vezes a rotina cansa, mas isso a gente consegue dessa forma, né? Conversando, mudando, dando uma inovada, vamos fazer uma viagem, vamos sair, vamos... Ficando alerta, né? Ficando que alerta. O casamento... Uma coisa que eu fico muito assim é quando o casamento começa a ficar na mesmice. Na rotina, eu e o Lucas, a gente é muito atento. Opa, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, né? O jantar, acordos do telefone, viagens. Por quê? O telefone. Porque senão, daqui a pouco você tá... o que eu vejo mais hoje é casais mudos. Você tá juntado, mas não tá casado. Você tá dormindo na cama com a pessoa, tá ali, pra todo mundo você tá casado, mas você não tem um relacionamento, você não tem um diálogo. Como é que foi seu dia? O Lucas pergunta muito isso pra mim. E aí, como foi seu dia? Tudo bem? É igual aquele casal que passa o dia inteiro sem falar um com o outro. Não sei como é que eles conseguem fazer isso. Pra mim, assim, é impressionante. Não, passa o dia inteiro sem falar um com o outro. E tem já escutei meu marido que fala pra mim assim, não, trabalho o dia inteiro, não dá pra conversar, peço pra nem me ligar, não me liga, deixa eu ficar quieto. Como, né? Às vezes, como é que é isso? Às vezes a gente tá... chegar em casa que é uma mulher feliz. Exatamente. Às vezes a gente tá muito cansado e eu sempre falo com ela assim, pra gente fazer um programa que a gente gosta de fazer juntos, é cozinhar. Então a gente eu falo pelo WhatsApp com ela, vamos cozinhar alguma coisa hoje? A minha também. E eu compro alguma coisa e a gente vai cozinhar. Eu cozinho e ela come. Não, eu falo assim, eu compro e ele cozinha. Pronto, eu sou assistente de cozinha, mas como ele não gosta... Eu sou mais um assistente também, eu não faço muita coisa não, eu corto, eu lavo. Eu também não tenho problema. Mas eu tô lá junto, participando, é isso que eu preciso até o que ela começa a fazer, eu tenho que terminar, porque ela para fazer outra coisa, ela não foca no negócio, entendeu? Nessa programação de vocês especial é fazer uma comida. Qual é o prato especial? A gente gosta de tudo, não tem mais... estrogonofe até um prato mais... Mas e aí, como é que é comer estrogonofe funcional? O João deixa? Pra quem não sabe, o irmão do Rafael é nutrólogo e médico de vocês. Nosso também, nos ajuda muito. E pensa no nome enjoado, rapaz. Todo mundo tudo é funcional, tudo é não sei o que, tudo é certo, tudo é... Quando o almoço e a janta ou o lanche é em família, aí fica. Mas só a gente assim, às vezes dá uma escapada. Tá certo. Mas a gente gosta disso mesmo. Ai, que bom. Bom, gente, nosso tempo chegou ao final, passou rápido. E deixar a oportunidade, Rafael, para você fazer uma declaração para ela agora. Em rede nacional, agora é contigo. Só você e ela, não tem ninguém que deixa. Capricha aí, garante de hoje. Você é uma escolha perfeita, maravilhosa que eu fiz. E todo o nosso tempo junto é muito bom. Você sabe que a sua presença me alegra, a sua conversa é uma delícia, a gente gosta de estar junto, viajar juntos, estarmos juntos, porque a sua presença na minha vida é especial. E é isso. Te amo. Esse Rafael, obrigado. Obrigada. Rose, obrigada, Rafael, por estarem aqui, né? É verdade. É isso. Pessoal de casa, até o nosso próximo programa Amor Diário. Até mais.